Olá, tudo bem? A pergunta de hoje é uma pergunta muito comum, é uma pergunta que existe muita curiosidade com relação a essa questão. A pergunta foi o seguinte: provavelmente a pessoa também leu meu livro para ela estar me perguntando, me fazendo essa pergunta. A pergunta é: existe vida após a morte? Essa pergunta é uma questão que acompanha a humanidade há muito tempo. E a resposta é sim e não. A resposta complicada essa, né? Sim e não. Todas as religiões, todas as religiões do mundo falam da imortalidade da alma, né? Falam da imortalidade do espírito. Todas as religiões, sem exceção, elas falam isso. A questão é que essas religiões comuns, essas religiões, elas existem, elas foram criadas e elas existem para as massas, né? Para entreter as massas. E todas essas religiões falam da imortalidade da alma, do espírito. Mas a verdade é que a coisa não é tão simples assim, né? Não é tão simples como as religiões falam. Que alma é essa? Que espírito é esse? Né? Você tem aí, por exemplo, um inconsciente. Você tem a sua personalidade aí. 90% da sua personalidade é inconsciente. Você tem aí o seu inconsciente aí com você. Você não tem acesso a ele, você nem conhece o seu inconsciente. Então, essa coisa de falar de espírito, de falar de alma, de falar de imortalidade do espírito, isso tem que ser muito bem compreendido. Você tem um inconsciente que você nem conhece. Como é que você não conhece nenhuma parte de sua mente e você pode estar falando sobre espírito, alma, imortalidade da alma? Você não conhece nem seu inconsciente. Então a gente precisa ter o bom senso e a gente precisa ter os pés no chão. Tem determinados assuntos que as pessoas se enganam. Existe um auto-engano, existe uma auto-ilusão. Uma dessas coisas que a humanidade se ilude tanto é com relação à vida após a morte. Falar de espírito, falar de alma, quando você não conhece nem mesmo como o seu corpo funciona, a pessoa não conhece nem mesmo o que é o inconsciente, o que tem no inconsciente, e falar de alma e de espírito é no mínimo uma falta de bom senso. Então, a resposta para a sua pergunta é sim e não. O ser humano ele tem 3 centros que governam a vida humana. Cada ser humano tem 3 centros. Nós possuímos um centro instintivo, um centro emocional e um centro intelectual. Um centro instintivo governa os instintos do ser humano, um centro emocional que governa as emoções do ser humano e um centro intelectual, racional, que governa os pensamentos do ser humano. Esses 3 centros, nenhum dos 3 resiste à morte. Nenhum desses 3 centros que forma o ser humano comum, que forma o indivíduo comum, nenhum desses 3 centros resiste à morte. O centro instintivo, esse é o primeiro a desaparecer, porque com a morte do corpo físico, esse corpo ele se torna, com a morte do corpo físico, este corpo ele vai se tornar matéria-prima para formar outras coisas, né? Então, com a morte do corpo físico, o centro instintivo é o primeiro a morrer. O centro emocional e o centro intelectual, a soma dos dois seria isso que as pessoas chamam de personalidade, a minha individualidade, o meu eu. O centro emocional e o centro intelectual, racional, forma isso que as pessoas chamam de personalidade. A união desses 2 centros, que é a sua personalidade, digamos assim, essa união cria
uma energia eletromagnética, um campo energético, um campo de energia eletromagnética que resiste um pouco mais, após a morte do corpo físico. Resiste um pouco mais, porque é um campo de energia eletromagnética. É uma energia mais sutil do que o corpo físico. Então esse corpo emocional e intelectual, ele resiste um pouco mais. Isso varia de indivíduo para indivíduo. Mas cedo ou tarde digamos assim, ele desaparece. O ser humano, ele tem o potencial de criar outros centros. Você tem 3 centros que a natureza te deu: instintivo, emocional e intelectual. Esses 3 centros não resistem à morte. Mas nós temos a capacidade de criar outros centros. Você pode criar um 4º centro, e a partir deste 4º centro, desse quarto, digamos assim, a partir desse 4º centro que você pode criar, conscientemente, voluntariamente, com seu esforço consciente, você pode estar criando esse 4º centro. A partir dele, aí sim a gente pode falar em imortalidade. Porque a partir desse 4º centro, alguma coisa do ser humano pode resistir à morte. Pode. Só a partir do 5º centro, que também é criado de forma consciente, voluntária, mas para você criar o 5º centro, você precisa antes criar o 4º centro. E no 5º centro, sim, podemos falar com certeza que aquele indivíduo, ele criou algo ali que vai resistir à morte. Mas o indivíduo comum, que nasce e morre sem criar o 4º centro, esse indivíduo que morre apenas com os 3 centros que foi a natureza que deu a ele, esse indivíduo não vai resistir à morte. E, geralmente eu não falo muito sobre isso porque é polêmico, muita gente não entende, todo mundo quer ouvir flores, né? Ninguém quer morrer, né? As pessoas até aceitam que a morte física é inevitável, mas no meu espírito eu vou continuar e tal. A maioria das pessoas tem essa ideia romântica, mas não é assim que funciona. O ser humano, a natureza evolui de forma mecânica, involuntária, de forma autômata, digamos assim. A natureza evoluiu de forma inconsciente e mecânica até o ser humano. A evolução a partir do ser humano é consciente. Ou você evolui de uma forma consciente, a partir de sua vontade consciente, ou não há evolução. Quando não há evolução, a partir do ser humano, você não resiste à morte. Então, você precisa criar algo em você, um 4º centro, e depois um 5º centro, e nós chegamos até o 7º centro, né? O ser humano chega até o 7º centro. Mas, com relação à imortalidade, podemos dizer que a partir do 5º centro, sim, o ser humano resiste à morte. Ele cria algo, é um processo, né? Para você criar até o 5º centro é um processo, um longo aprendizado, um trabalho que o indivíduo faz com ele mesmo. É um processo que não dá para falar aqui, não tem tempo para isso, é muito complexo. Mas sim, respondendo a sua pergunta, a imortalidade existe sim para aquele indivíduo que se trabalhou, que unificou a sua personalidade, que destruiu todas as divisões que existem dentro da personalidade, unificou, criou o 4º centro e depois o 5º centro. Para aquelas pessoas que não fazem esse trabalho, a morte é fatal. A pessoa não resiste à morte. Um grande abraço e até o próximo vídeo.